Bom, vamos ver. Olha, isso aqui parece, nesses tempos de inteligência artificial, essa foto realmente sensacional. Parece inteligência artificial, mas não é não. Esta foto foi uma foto do fotógrafo, do repórter fotográfico Orlando Brito, um dos nomes que marcou a época na fotografia jornalística brasileira, morreu ano passado, se eu não estou enganado. Essa é uma foto de Bolsonaro com os militares. Lá na frente, vocês estão vendo? Tá o Mourão e tá o Heleno. E atrás, dois comandantes militares. É uma foto muito impactante, e ela tem a ver com esse clima de hoje, né? Os milicos por trás, empurrando o Bolsonaro e agora entregando ele às feras. É muito interessante essa foto, ó. Vou botar agora ela mais aberta. Olha aqui, ó. Aqui é uma foto interessante porque ela meio que mostrando quem é que manda para valer. Quem é que manda para valer? Então, eles estão com esses bastões, são chamados bastões de comando. Quem tem esse bastão na mão todo mundo olha e fala, bom, esse é general, esse manda de verdade. Então, parece que a gente vai vendo esse processo hoje em que a cúpula militar, constituída por generais, almirantes e brigadeiros, vem costurando uma versão do golpe na qual a cúpula, a estrutura militar, busca sair-se intacta e, na prática, anistiada. Né, agora, dá para ver essa outra foto também maravilhosa, essa não do Orlando Brito, né? Esse Bolsonaro, cara, vocês têm um olhar fascista, esse aí é um olhar fascista, né? E aí, essa coisa dele cercado, lembram-se disso, né? No governo dele, cercado o tempo inteiro para os militares, o que havia era uma simbiose e um interesse cruzado deste ex-militar, Bolsonaro, com os militares da ativa para manter o poder no Brasil e se vingarem da esquerda e da democracia brasileira. Pois bem, o que está rolando? Os dois dos três ex-comandantes militares, um deles era abertamente golpista, que era o comandante da Marinha. Então, o comandante da Aeronáutica e o comandante do Exército estão se colocando como os heróis. Então, o Marco Antônio Freire Gomes e o comandante da Aeronáutica, Peraí. Colocar o nome dele aqui, escapou-me. O tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, depois, 2 semanas atrás, o Freire Gomes depois ontem, e eles estão convergindo na mesma versão, que é a de que tudo foi coisa do Bolsonaro e que eles agiram para impedir o golpe. Já tem colunista conservador falando que Freire Gomes será o herói da democracia, tratando ele como herói da democracia, alguém que evitou o golpe, quando, na verdade, os dois ficaram em silêncio, a coisa foi prosperando, e tal, a gente já comentou aqui, eles ficaram nessa postura típica dos militares, né? Em 64, quando o general Mourão, que não tem nada a ver com esse Mourão de agora, desceu de Juiz de Fora para o golpe, né? Saiu de Juiz de Fora, para executar o golpe, a maioria dos comandantes militares, dos generais, dos comandantes de tropas, teve a mesma postura que esses dois aí. Tá? Que o comandante da Aeronáutica e que o comandante do Exército, que o Batista Júnior e que o Freire Gomes, que foi ficar em cima do muro. Não vamos nos iludir, não teve um processo de adesão em massa dos comandantes militares ao golpe no primeiro momento ali, na virada de 31 de março para 1º de abril. Ficou todo mundo em cima do muro. Na hora que ficou claro que o golpe venceria, todos aderiram. Alguém tem dúvida qual seria a postura desses dois se o golpe tivesse sido vitorioso? Não. Mas agora estão empurrando tudo para as costas do Bolsonaro. Então está aí a versão sobre o depoimento do Carlos de Almeida Batista Júnior, o ex-comandante do Exército. Apesar dele ter falado na Polícia Federal antes do Freire Gomes, o Freire Gomes falou na última sexta-feira. O Batista Júnior tinha falado no dia 16
de fevereiro, portanto, já pouco mais de 2 semanas atrás. Só agora que está saindo. E aí é a mesma versão. Aí é a mesma versão, a versão de que tudo foi liderado e comandado pelo Bolsonaro e que eles foram obrigados a participar das reuniões. Eles alegam que eles, como comandante do Exército, estavam subordinados ao presidente da República e não podiam confrontar o presidente. É uma tese que os oficiais nazistas apresentaram em Nuremberg, que era o dever da cadeia de comando. Mas existe dever da cadeia de comando para atos ilegais, para atos que atentam contra a democracia, os direitos humanos? Já tem advogado aí, já tem advogado dizendo que, olha, eles estavam cumprindo ordens, então eles não podem ser responsabilizados. Já começa a sair do STF, da Polícia Federal, a versão de que esses que estão entregando agora sairão inocentados e, se possível, até com medalha de herói. Né? Então, importante. E aí, ontem, essa reportagem, então, do Estadão, do Marcelo Godoy, falando nesses termos, né? Depoimento de general é visto como tiro de misericórdia em Bolsonaro e o fim da agonia do Exército, porque é isso, a versão que está sendo vendida, que será vendida, e que a mídia conservadora está comprando. Não é só a mídia conservadora, tá? É importante deixar claro. Está comprando alegremente, é que é isso, é o fim da agonia do Exército. O Exército sai dessa história de um jeito muito importante, glorioso. As grandes Forças Armadas, orgulho da nação, o Exército resistiu ao golpe de Bolsonaro. Interessante, né? Acredita quem quiser, mas é isso. Quando a gente falava do sem anistia, não vai ter anistia para o Bolsonaro. Não vai ter, provavelmente, anistia para o Paulo Sérgio, o ex-ministro da Defesa. Talvez não tenha anistia para o Heleno, mas a cúpula militar, efetivamente, esta vai sair não apenas anistiada, mas como herói do processo. Então, vocês imaginam este ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, a gente vê aí o quanto ele estava realmente muito constrangido de estar ao lado do Bolsonaro nos eventos oficiais. Ele foi comandante do Exército entre março e dezembro de 2022. Mas, de fato, a passividade dele diante da articulação golpista levou a ser antagonizado pelos fascistas mais ativos e radicais. Ele estava lá na espera para ver o que ia acontecer. Então, é isso. Estão empurrando para cima do ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, porque o Paulo Sérgio... Tá aqui. O Paulo Sérgio... Meu Deus do céu, Maurão e sua memória. É o Paulo Sérgio Nogueira? Ele mesmo. O Paulo Sérgio Nogueira, tá certo? O Paulo Sérgio Nogueira, ele mesmo. O Paulo Sérgio Nogueira, como sendo ele quem tocava de braço, quem tocava em dupla com o Bolsonaro. Nós vimos, de fato, o desempenho dele naquela reunião do golpe de 2022, desempenho muito ativo, e ele era, como ministro da Defesa, o cara que fazia a pressão em cima do TSE. Então, é ele, é o Augusto Heleno, é para esta turma que vai sofrer. É isso aí. Todo mundo solta a mão de todo mundo, como eu sempre falo aqui. E o Marcos Epon trazendo a lembrança, a Hannah Arendt, no livro dela sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém, já não em Nuremberg, mas em Jerusalém, em 61, falando desse discurso de cumprir ordem. E ela chamou isso de banalização do mal. Todos eles têm essa conversa fiada. Estava cumprindo ordem. A mesma coisa serve lá para o Itamaraty, tá? Lá no Itamaraty estão passando pano, estão anistiando os diplomatas que participaram daquela reunião do golpe e que participaram do processo do golpe. Por exemplo, teve um diplomata que organizou a reunião com os embaixadores, dizendo que eles estavam lá cumprindo ordens, que é dever de Estado, que eles eram funcionários de Estado. Né? Agora, eu digo para vocês, todo mundo pode dizer não. Nas prisões aqui, debaixo de tortura, quantos militantes, heróis, esses sim, heróis do povo brasileiro, disseram não?
Muitos deles, centenas deles, pagaram com sua vida pelo não. Agora, essa turma vem com essa conversa fiada. Eu sou funcionário do Estado, tenho a estrutura, eu não podia dizer não. Como não podia dizer não? Em primeiro lugar, é o seguinte, por que aceitou o cargo de comandante do Exército? No governo Bolsonaro, que era um governo de perfil fascista. Por que aceitou o cargo de ministro das Relações Exteriores no governo Bolsonaro, de secretário executivo? Inclusive, eles não deixariam de receber salário. É diferente de quem diz não na tortura, ou mesmo na cadeia comum. Quem diz não, não fui eu que roubei. Esses sofrem com a tortura e com a ameaça da vida. Essa turma nem salário seria interrompido se dissesse não. Agora, isso tem um grande acordão a caminho, gente. Vamos ficar espertos e espertas. Vai condenar o Bolsonaro? Vai. Tem que condenar o Bolsonaro? Tem. Tem que condenar o Mauro Cid? Tem. Tem que condenar o Augusto Heleno? Tem. Tem que condenar o Paulo Sérgio Nogueira? Tem. Mas são só esses? São só esses? E o resto, então, vai posar de herói? E olha, é importante saber que isto está sendo costurado por quem tem responsabilidade direta sobre a armação do golpe, que é o STF. Gente, vamos falar as coisas tal como são. Vamos falar as coisas tal como são. Está aí agora o Barroso, ontem foi dar uma palestra, os ministros do Supremo têm usado as palestras para falar sobre temas políticos. Ele foi dar uma palestra dizendo: Forças Armadas fizeram papelão no TSE e foram arremessados na política, os militares, diz ele. Bonito, né, Rebeca? Forte, né? Incisivo, né? Contundente, né? Ele diz assim: foram manipulados e arremessados na política por más lideranças. Sabe o que isso quer dizer, né? Bolsonaro. Ele está apontando para o Bolsonaro. Fizeram papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança, para dar transparência. Foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas. Pois é. Mas quem é que convidou os militares? Nunca na história deste país os militares tinham participado da comissão eleitoral ou comissão de transparência no TSE. Foi ele. O Barroso é que convidou. O Barroso é que colocou o lobo dentro do galinheiro. Uhum. E essa entrevista dele é uma entrevista dele de outubro de 2022, já no meio daquela confusão toda, né? Não era ele mais o presidente do TSE, era o Fachin, que é quem estava administrando ali a presença dos militares, e ele dizendo que não se arrependia da presença dos militares. Então, vamos combinar que... Tá? Vamos lembrar do Toffoli? Quem é que, pela primeira vez na história da República Brasileira, colocou um militar, um general, para ser assessor militar da presidência do STF, quando o Toffoli está aí de bonitinho, né? Ah, Lava Jato, algoz da Lava Jato. Gente, o Toffoli é quem levou os militares para dentro do STF. Ele levou para dentro do STF numa função que não existia, nunca existiu no TSE. Levou... Impressionante, impressionante. Levou o general, vamos ver, o general Fernando Azevedo de Silva. Aí esse general Fernando Azevedo de Silva saiu do STF para ser o quê? Ministro da Defesa do Bolsonaro. Então é importante, essas mesmas elites brasileiras, essa mesma classe dominante que fez o acordão da anistia na saída da ditadura militar, está de novo em articulação com a mídia conservadora, especialmente com o Globo, articulando uma nova anistia. Então é isso. Porque, não, nunca teve. Não, já teve punição. A gente lembra, Eduardo Cunha foi punido no passado, não foi? Tem muitos prestadores de serviço que são eventualmente punidos. E o cenário agora é um cenário diferente da saída da ditadura militar. Então, o Moro vai ser punido, o Bolsonaro vai ser punido, vai ser preso, tá resolvido já. O Paulo Sérgio Nogueira, esse aí não sei se vai ser preso, vai sofrer algum tipo de punição, não sei. O Braga Neto e o resto. E a cúpula, efetivamente, quem manda na estrutura militar.
E aí é isso, é esse acordão. Então é a mídia conservadora, como sempre, a estrutura militar, o STF. Lembram-se, com o STF e com tudo. O STF foi ativo para o golpe contra Dilma, não foi? Fundamental. Sem STF não tinha golpe. A cúpula do Congresso Nacional, que é eminentemente conservador, tem um acordão em andamento. Isso é fundamental, ficarmos espertos e espertas para isso.